Quero falar aqui rapidinho, só para você compreender. Capítulo 19, verso 16 de Mateus. Diz assim: eis que alguém se aproximou de Jesus e lhe perguntou: mestre, que farei de bom para ter a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que você me pergunta sobre o que é bom? Há somente um que é bom. Se você quer entrar na vida, obedeça os mandamentos. Quais? Perguntou ele. Jesus respondeu: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, amarás teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: a tudo isso tenho obedecido. O que me falta ainda? Jesus respondeu: se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens e dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro nos céus. Depois vem e siga-me. Ouvindo isso, o jovem afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Irmãos, em nenhum momento nessa passagem, o desejo de Cristo era fazer com que nós sejamos pessoas que não têm recurso algum. Não é esse o propósito da história que nós temos. A Bíblia diz em João capítulo 21 que tudo foi escrito com o objetivo de crer que Jesus é o Filho de Deus e que nele tem a vida em o seu nome. Então, o desejo de Cristo era que esse jovem tivesse vida, mas o mais interessante é que quando nós olhamos esse texto, nós vemos algumas coisas que ainda faltava nesse jovem. Nós vemos às vezes um jovem que tinha tudo na vida. A Bíblia diz que ele tinha diversas propriedades. Ele era muito rico, dono de muitas posses. Então, se nós olharmos para esse jovem, você vai ver um jovem estabilizado financeiramente. Segunda coisa que eu vejo nesse texto, você vai ver um jovem que tem uma boa estrutura familiar. Não é um jovem qualquer. Por quê? Porque quando Jesus pergunta para ele se ele tem cumprido os mandamentos, amarás o Senhor teu Deus, não roubarás, não adulterarás, ele diz: isso eu tenho feito desde a minha juventude, desde a minha mocidade. Então, se eu tenho feito desde a minha mocidade, isso significa que ele teve uma boa instrução, uma boa escola dentro de casa. Então, olhando para este jovem, ele é um jovem que tem uma estrutura familiar, ele é um jovem que tem uma estabilidade financeira que talvez eu e você procuramos, desejamos chegar lá. E se ele é alguém que foi instruído na palavra de Deus, é de se imaginar que ele também tenha uma estrutura espiritual. Por quê? Porque a Bíblia diz que a palavra de Deus é vida. E o mais interessante é que, ao olhar essa situação aqui na palavra de Deus, ele vai até Jesus não querendo mostrar que tem alguma coisa, ou algo do tipo, como às vezes nós analisamos o texto, mas ele realmente está preocupado de como entrar na vida eterna. E ele pergunta para Jesus: Senhor, o que eu preciso fazer? E Jesus diz: você conhece os mandamentos? Ele fala: quais? Não é porque ele está dizendo assim, qual que é aí para mim dizer o que eu faço? Não, eu quero averiguar quais são os mandamentos que levam para a vida eterna. E ele diz: olha, não adulterarás, não darás falso testemunho. Aí Jesus olha para ele e vê algo da qual ele mesmo fala: Senhor, o que me falta? Pergunta assim para o seu irmão: o que me falta? O que me falta? Por que às vezes as pessoas não entendem algo do reino de Deus? E elas vêm para Jesus, e nós olhamos e falamos: venha para Cristo. Você se sente vazio? Venha para Jesus. Vem servir a Deus. Corre. Você precisa de Jesus. O pecado é destrutivo, com certeza, irmãos. Mas quando nós dizemos para vir para Jesus, nós temos que entender que às vezes nós vemos para Jesus, mas temos que viver segundo os princípios do reino de Deus. Porque se nós não vivemos os princípios do reino de Deus, mesmo dentro da igreja, mesmo com uma boa estabilidade financeira, mesmo com uma boa estrutura familiar,
mesmo com a boa estabilidade espiritual, ainda falta alguma coisa. E ele olha para Jesus e diz assim: o que me falta? A palavra falta vem do grego, que significa falta de acréscimo. Ele está dizendo assim, alguma coisa, apesar de eu ser assim, falta dentro de mim. Está faltando algo. Aí Jesus olha para ele assim e diz: se queres ser perfeito. A palavra perfeito vem do grego teleios, que significa estar totalmente concluído, estar totalmente finalizado, estar totalmente completo. Jesus diz: se você quiser ser perfeito, ou seja, você acha que tem tudo, mas está faltando alguma coisa. Você tem tudo, você tem dinheiro, você tem uma boa família, você tem um bom entendimento da palavra, mas falta algo. Falta um princípio dentro de você. E ele olha e diz: vai, vende tudo que você tem, distribui aos pobres, depois me segue e vai ter um tesouro no céu. Aquele jovem ficou triste, não decidiu. E nós olhamos e associamos: não devemos ter nada. Por quê? Porque Jesus disse que nós temos que dar tudo, mas não é isso. O evangelho não é isso. O evangelho se distribui em 3 pilares. O primeiro é receber. Diz assim, receber. O primeiro é receber algo. Nós recebemos a salvação. Nós recebemos o dom de Deus, é graça, gratuito. Mas nós só vamos ser completos depois desses 3 pilares. E depois dele receber, ele vem para o segundo passo. O segundo passo que Jesus diz: você tem que celebrar. Diz assim, celebrar. Celebrar. Quando você vem até Cristo, você celebra a liberdade que você tem em Jesus. E Jesus disse: vocês vão relembrar a mim aqui, na morte, com pão, com vinho, a celebração. Essa é a Páscoa do Senhor, é a liberdade. Mas depois que você recebe, depois que você celebra, tem algo que às vezes a gente não sabe o que tem que fazer. E é isso que falta. Esse último pilar que significa compartilhar. Fala assim, compartilhar. Irmão, o evangelho não é para parar dentro de você. O que Deus colocou na tua mão não é para colocar e parar dentro de você. Pelo contrário, se você reter, somente receber, somente celebrar, tem pessoas que têm facilidade de receber, nós buscamos a Deus por isso, nós celebramos a Deus quando recebemos, mas temos dificuldade em compartilhar, e o evangelho é compartilhar. Jesus olha para ele não querendo que ele perca tudo, mas ele está dizendo assim: olha, você aprendeu a receber, você aprendeu a celebrar, mas você ainda não sabe o que é compartilhar. Vem e vende tudo. Vende tudo que você tem e dá aos pobres. Eu vou te dar uma oportunidade, eu vou te mostrar que dar é muito melhor do que receber. Por isso que o próprio Jesus, através de Paulo, diz: melhor é dar, ou seja, aquilo que se recebe não se pode parar. Nós somos uma fonte de água viva que gera dentro de nós. A fonte, irmão, quanto mais você tira, mais ela tem água. Quanto mais arranca, mais tem água. Por quê? Porque a fonte, ela serve para jorrar e não para reter. Deus deseja compartilhar. Por isso que em 1 Timóteo capítulo 6, verso 17, vai falar assim: o desejo de Deus não era que aquele jovem ficasse totalmente pobre, não. É que ele pudesse entender essa lição e viver algo na paz de Deus. Mas esse chamado não é para todos. O desejo de Deus não é que você dê tudo que você tem. Mas 1 Timóteo capítulo 6, verso 17 vai dizer assim: olha, Timóteo, diga que aos ricos sejam generosos, solidários, ricos de obras para com Deus. Apesar, irmãos, de nós não sermos salvos pelas obras, Efésios 2:10 diz que nós somos salvos para as obras. Você é salvo para ser um canal de obras na vida dos seus irmãos, de bênção. E ele olha e diz assim: seja generoso, os ricos, entendendo, solidários, sensíveis. Entendam que fazendo isso, acumularão riquezas no céu. O desejo de Deus não é que tudo que Ele te dê pare em você. Sabe por que às vezes nós morremos dentro da casa de Deus? Porque Deus te deu a salvação e ela para dentro de você. E Deus fala assim: não, ide e fazei discípulos, vai.
Aquilo que parou em você, celebre e faça, celebre e dê, celebre e pregue. Por quê? Porque esse é o segredo do evangelho. Aquilo que você recebeu de graça também dai. Do jeito que Deus deu na tua mão a riqueza, o ouro, a prata, o desejo de Deus não é que ela pare em você. O desejo de Deus não é que a salvação pare em você, é que ela seja dada. E aí você acumulará riquezas no céu. O que Deus queria para esse jovem era exatamente isso. E o que Deus deseja para nós é receber, celebrar e compartilhar. Pode ter certeza, irmão. Quando você fizer isso, como disse Jesus, se queres ser perfeito, se queres ser completo, se queres ser totalmente concluído, então faça, compartilhe. Melhor é dar do que receber. Agora é uma hora que nós vamos compartilhar na casa de Deus. Deus deu para você, irmão. Deus colocou nas tuas mãos. E tudo que Ele coloca na nossa mão, seja saúde, seja força, seja riqueza, seja o dinheiro, Ele coloca com propósito. E se queres ser perfeito, ou seja, concluído, completo, você precisa compartilhar aquilo que Deus te deu. Amém? Fica de pé, vamos orar ao Senhor.